Bem-vindos a mais um episódio do Eloscast, onde nós temos o objetivo de unir ideias, pessoas e negócios, sempre contando histórias inspiradoras de pessoas que, com suas adversidades, seus percalços, tiveram sucesso. E nós queremos levar para você essas histórias que realmente inspiram, de pessoas que fazem acontecer. Hoje, então, o nosso convidado é para lá de especial. Ele tem o hábito de levar as pessoas a lugares encantados, a construir os mais diversos sonhos, e ele possibilita e cria em você essa possibilidade de realizar os seus grandes sonhos. O nosso convidado, ele é especialista a levar a lugares mágicos onde o impossível pode sim ser realizado. Inclusive, ele leva no peito consigo uma frase de Walt Disney: se você pode sonhar, você pode fazer. Esse é o propósito de vida dele. Administrador, mestre em engenharia de produção, muito orgulhoso em falar da profissão de professor, palestrante e especialista em treinamentos, jeito Disney de encantar e fidelizar clientes. Hoje, nós temos a imensa honra de receber Cláudio Vicente. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Gisele. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui conversando contigo, ainda mais na minha cidade, né? Sim. Trazendo um pouco de inspiração para as pessoas. E, como você bem colocou, essa frase do Walt Disney, se você pode sonhar, você pode fazer, é algo que tem direcionado a minha vida, as minhas conquistas, os meus novos sonhos, porque nós nunca paramos de sonhar, né? Sempre queremos fazer a diferença no mundo e é muito bom estar aqui para conversar contigo. Obrigado pelo convite. Imagina, a honra é toda nossa. E a pergunta que não quer calar, então, qual história você conta da sua própria história? É uma história de superação, a minha história, né? Uma história de superação, uma história de aprendizado. Sou de uma família extremamente humilde, de Imbituba. O meu pai era pedreiro, mas meu pai sempre foi muito doente. Ele teve um AVC quando ele tinha 38 anos, um outro quando tinha 45 anos. Então nós passamos uma boa parte da infância e adolescência com meu pai sem poder trabalhar. E a gente acabou transformando isso em força, em impulso para poder mudar a realidade da nossa família, né? E a educação foi o nosso grande aliado. Eu fui a primeira pessoa da família a ter um curso superior, mas hoje os 4 irmãos, todos os 4 têm curso superior. Meu irmão se formou com 39 anos, a minha irmã com 40 anos já, né? Muito inspirados pela minha busca. E dos 4 irmãos, 3 são professores. Então estudamos bastante. A educação foi a nossa grande aliada para poder promover essa transformação, né? Então é uma história de superação, uma história também de esperança, fé, determinação, uma série de coisas boas. Muito legal, Cláudio. Nossa, e tem muita história para contar. Eu ouvi dizer que tudo começou... Tu tem uma relação muito próxima, tu tem algo muito parecido com o Walt Disney, né? Qual é a história do Banco da Praça? Então, eu estava sentado no Banco da Praça em Nova Brasília. Eu trabalhava na época como ajudante do meu pai. Meu pai era pedreiro, né? E eu vendo o meu pai trabalhar muito, e numa época em que a profissão não era muito valorizada, né? E trabalhando muito e nunca conseguiu dar conforto para a família, né? Nós estávamos sempre com dificuldades financeiras. E ali sentado no banco da praça, vendo as minhas mãos muito machucadas de trabalhar nas obras, eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar, que eu ia morar em Florianópolis e estudar. E assim eu fui pegar um emprego em um supermercado, em Imbituba, e trabalhei por 3 anos guardando todo o dinheiro que eu ganhava. Na verdade, metade eu entregava para o meu pai para ajudar em casa, metade eu guardava. E depois de 3 anos, então, comecei como empacotador no supermercado, depois me tornei repositor, e aí fui para Florianópolis estudar com o dinheiro que eu tinha guardado, com esse sonho de estudar, né? Então aquela praça, aquele dia sentado na praça foi um momento, aquilo que a gente chama de day one, né? O dia em que você diz assim, daqui para frente eu começo um projeto, daqui para frente eu mudo. Então para mim foi um divisor de águas ter passado por aquele momento. Eu estava esperando o ônibus para vir para o colégio estudar. Que idade tu tinha? Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. E aí aquele foi um momento bem importante na minha vida, né? E com 17 anos eu acabei passando no teste da escola técnica e fui para Florianópolis estudar.
E desde essa idade tu já tinha uma inquietação. Tu já sabia que tu queria fazer algo, que tu queria ser grande. Sim, eu tinha algumas características minhas, né, que eu acredito que ajudaram muito a determinar o caminho que eu ia seguir. Eu sempre fui uma pessoa extremamente idealista, muito idealista. Eu sempre sonhei muito, eu sempre tive, e isso é o que me aproxima muito do Walt Disney, né? O Walt Disney, desde criança, ele sonhava com algumas coisas, ele idealizava muitas coisas, né? Por isso que boa parte das frases dele falam em sonhos. E eu tinha muitos sonhos, assim, desde pequeno, né? Eu sempre sonhei muito grande. E eu sempre digo, né, que na minha época toda criança gostava de assistir o show da Xuxa e ouvir música do Balão Mágico, né? Eu com 8, 9 anos eu gostava de ouvir Legião Urbana, Capital Inicial, eu gostava de ouvir rock. Porque aquelas músicas elas me inspiravam, né? Fazia Desde muito pensar, cedo, faziam né? pensar. Então eu acho que tinha ali já um pouquinho dessa semente, né? O ano passado eu fui fazer um estudo nos Estados Unidos, eu fui em todos os lugares onde o Walt Disney foi, eu fiz um roteiro pela vida dele. Fui na casa onde ele nasceu, lá na periferia de Chicago. Depois fui para Marceline, que é uma cidadezinha que fica bem no interior dos Estados Unidos. Depois eu fui para Kansas City, que foi a cidade onde o pai dele teve uma distribuição de jornais. Depois fui para Los Angeles e por fim Orlando. Então eu fiz o roteiro inteiro da vida dele, fui em todos os lugares onde ele esteve, nos lugares que mais marcaram a vida dele, né? E isso foi transformador para mim, por quê? Porque eu percebi que o jeito dele de pensar foi o que fez com que ele chegasse onde chegou. E me identifiquei muito com muitas das coisas, né? Por isso que eu estou escrevendo um livro que se chama Mentalidade Disney. Isso eu nome ia do livro, por quê? Porque eu, desde 2014 eu dou treinamento sobre a Disney, desde 2015 dou os treinamentos lá na Disney, lá em Orlando, nos Estados Unidos. Mas eu queria ir além, eu não queria falar só sobre atendimento Disney, sobre excelência Disney, sobre negócios da Disney. Eu queria falar sobre o que está por trás, que é a forma de pensar. E aí eu acabei aprofundando muito no jeito de pensar do Walt Disney e estou colocando isso num livro, né, para que as pessoas possam se espelhar nesse modo de pensar e reproduzir isso no dia a dia. Não pegar já pronto, né? Já construir a sua história, né, com as técnicas que ele usava, né, com o estilo de vida. E tu alega esse teu comportamento desde muito jovem, né, de ser crítico, pensar a respeito do futuro, idealizar. Isso tem alguma influência familiar ou tu sempre foi tem assim? Uma influência muito forte da minha mãe. A tua mãe que sempre foi uma grande motivadora. Sim, a minha mãe sempre foi, né? Foi uma pessoa sempre à frente do seu tempo, assim, uma pessoa extremamente ativa, muito determinada, extremamente esforçada. Minha mãe trabalhava muito e a minha mãe tinha uma característica que eu acredito que eu reproduzi essa característica, que é fazer tudo muito bem feito. Procurar fazer tudo muito bem feito, né? A minha mãe, tudo que ela fazia, ela foi faxineira. Todo mundo dizia que a faxina dela era impecável. Ela lavou e passou roupa por muito tempo. Todo mundo dizia que as roupas dela ficavam uma brancura que ninguém conseguia fazer igual. Ela cozinhava muito bem, então cozinhava para fora, fazia bolos, fazia uma série de coisas. E as pessoas diziam que era tudo maravilhoso. Então a minha mãe sempre fez tudo muito bem feito. E eu acho que eu reproduzi isso, né? Da mesma forma, o Walt Disney, ele tinha muito o DNA do pai dele. O pai dele era um cara extremamente exigente. E ele contava, inclusive, a história que para ele foi o que estabeleceu o padrão de qualidade da Disney. Quando o pai dele saiu de uma fazendinha lá em Marceline, no interior dos Estados Unidos, vendeu a fazenda e foi para Kansas City, que é uma cidade extremamente fria nos Estados Unidos, lá na parte mais de cima dos Estados Unidos, ele comprou uma distribuição de jornal. E quem entregava o jornal era o Walt Disney e o irmão Roy, que depois foi o sócio dele e o amigo dele durante toda a vida, né? E lá, eles distribuindo jornais, o pai dele disse que para eles fidelizarem o cliente, eles não deveriam fazer como os outros distribuidores de jornais, que passavam na frente das casas, jogavam o jornal e iam embora. Que eles deveriam parar, entrar no quintal, colocar o jornal em um lugar que ele ficasse coberto e colocar uma pedrinha em cima do jornal, para que não molhasse com a chuva ou com a neve, porque tinha muita neve lá, e que o vento não carregasse o jornal. E então eles demoravam 2 vezes mais tempo para poder entregar os jornais, mas eles fidelizavam os clientes.
por conta da maneira como eles atendiam. Via aquele cuidado, né, preocupação em manter ali intacto, né, o jornal. E ele dizia que ele aprendeu a excelência, a fazer muito bem feito com o pai dele entregando jornais. Olha, ou seja, né, a gente ensina mais no exemplo. Exatamente. Né? E é isso que tu leva nos teus treinamentos também, né? Que um líder seja referência nas empresas, seria isso? Eu digo muito isso, né? Você pode dizer para as pessoas fazerem as coisas, mas o teu exemplo sempre vai arrastar as pessoas, né? É o que vai determinar como elas vão se comportar. Não importa o que você diga, importa o que você faz. E o Walt Disney aplicava muito isso. Hoje a Disney é um lugar público que eu vejo no mundo inteiro, todos os lugares que eu visitei, é o lugar mais limpo que eu já vi. E lá todo mundo faz parte da equipe de limpeza. Então todo mundo tem a sua função e também faz parte da equipe de limpeza. Então quando tem algum lixo no chão, junta quem está mais próximo do lixo, né? E por que isso acabou se tornando parte da cultura da Disney? Porque o Walt Disney, o tempo inteiro, ele ficava juntando o lixo onde ele encontrava e colocava na lixeira para manter o lugar sempre limpo. Porque ele dizia que se está sujo, as pessoas se sentem estimuladas a sujar mais. Se está limpo, todo mundo tem vergonha de jogar o lixo no chão. Então, isso é uma questão que foi incorporada à cultura da Disney e que vinha muito do exemplo do Walt Disney. Ele era um cara que era exemplo de tudo que ele pregava. Um cara extremamente disciplinado, dedicado, perfeccionista, tudo isso. Olha só, que legal. E não tem como não se encantar, né? Quando que despertou em ti esse interesse de estudar mais a respeito, né? Do método Walt Disney, de fidelizar clientes? Quando que te deu esse insight, assim? Eu sempre trabalhei com atendimento. Eu trabalhei em 99, quando eu estava me formando em administração na universidade, eu já assumi a área comercial da empresa em que eu trabalhava. Então, eu comecei a trabalhar com atendimento e vendas. E aí, formei uma equipe com uma pessoa, depois duas, depois fui ampliando um pouquinho a equipe, aí tinha uma equipe de 5 pessoas. Então, eu sempre trabalhei com atendimento e vendas. E a Disney sempre foi uma referência em atendimento e vendas. A gente sempre leu sobre a Disney, sempre falou sobre Disney, né? E aí, quando eu me tornei professor em 2005, aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o modelo Disney, incluí algumas coisas nas minhas aulas, mas o ponto-chave foi no momento em que eu fui contratado para ser o executivo do Avaí Futebol Clube, né? O Avaí subiu para a Série A e a diretoria, eu era conselheiro, e a diretoria queria profissionalizar a gestão do clube. E aí me contrataram, porque eu tinha o perfil, me contrataram para ser o diretor executivo do clube. E na ocasião eu tinha muitas aulas na universidade e eu acabei contratando um professor para o meu lugar para assumir as minhas disciplinas para eu poder me dedicar à gestão do clube. E aí ele, um dia, em agradecimento, ele passou no aeroporto, viu um livro chamado Criando Magia, que foi um livro escrito pelo Lee Cocker, que foi vice-presidente de operações da Disney, e ele comprou esse livro e me deu de presente. E aí eu li aquele livro, e aquele livro era fantástico, maravilhoso, até hoje é uma referência para mim. E eu li aquele livro assim, olha, esse negócio é melhor do que eu imaginava, porque ele falou muito sobre a estratégia de negócio e liderança da Disney. E aquilo me chamou a atenção, e aí em 2014 eu comecei a dar treinamento sobre a Disney, e em 2015 eu já fui ministrar o treinamento lá na Disney em Orlando, nesse treinamento de imersão que eu faço, né? Mas um ponto foi chave, Gisele, nessa minha mudança. Por quê? Em 2011, a minha filha, eu já era professor universitário, já tinha uma carreira bem consolidada como professor, e a minha filha estava fazendo 15 anos. E eu tinha o sonho de levar ela para a Disney, né? Porque por tudo que eu lia, tudo que eu conhecia sobre a Disney. Então eu tinha o sonho de levar ela para a Disney. E tinha uma aluna minha que ela era dona de uma agência de viagens que era especializada em Disney. Nossa. E aí eu pedi para ela fazer um orçamento para mim, porque eu queria ir com a minha família para Disney. E ela fez o orçamento para 4 pessoas irem para Disney. E eu olhei aquele orçamento, eu olhei para o que eu ganhava e o que eu conseguiria economizar todos os meses. E mesmo que durante 3 anos eu economizasse o máximo, eu não ia conseguir pagar uma viagem para Disney. E aquilo para mim foi um golpe extremamente duro. Eu trabalhar muito, ser muito reconhecido, que naquela época eu já tinha sido escolhido pelos alunos 8 vezes para ser patrono e paraninfo das formaturas. Porque eu era um professor que tinha uma relação muito boa com os alunos. Tinha orientado mais de 130 TCCs. Então eu era um professor que tinha uma posição, né?
E como que eu faço um trabalho tão bom e não consigo nem levar minha filha para Disney? E aí ali eu tomei 2 decisões. A primeira delas, que eu iria para Disney. Sim, eu levaria minha filha para Disney em algum momento. E segundo, que eu não ia mais me permitir ser um profissional muito bem sucedido, mas sem ganhar um salário equivalente. E ali eu iniciei uma transformação na minha carreira e 4 anos depois eu estava dentro da Disney ministrando um treinamento e a minha filha foi comigo. E não bastasse ir à Disney, foi para ganhar dinheiro Pra ganhar ainda. dinheiro Olha ainda. só, que ousadia. Exatamente. O segredo é ser ousado, não é mesmo? Exatamente. Se eu não tenho dinheiro para ir para Disney, então eu vou para Disney lá ganhar dinheiro. Isso aí, a sacada. É isso aí. E eu já percebi, confirma para mim se a minha observação é verídica. Voltando um pouquinho lá no banco da praça, eu vi uma história de que um colega teu disse, nossa, tá sonhando demais. Foi. E isso aí te instigou a provar que tu podia, sim, sonhar? Cada pessoa tem um modo de funcionar. Algumas pessoas elas são se sentem desafiadas, outras se sentem desmotivadas. Né? Então, esse fato, e eu estava lá no banco da praça, olhando as minhas mãos machucadas, e eu comecei a idealizar o que eu ia fazer na minha vida para transformar a realidade da minha família. E quando ele chega e diz assim, o que é que você está fazendo? Eu falei assim, estou pensando no dia em que eu vou para Florianópolis e estudar e vou fazer um curso superior. E ele disse assim, está sonhando demais. E aí, hoje eu sei que bom que eu sonhei tanto, né? Porque se eu não tivesse sonhado, eu não tinha acreditado. Mas tem um outro fator super importante nessa minha trajetória, que aí é o estímulo, né? Nessa mesma época, o meu pai teve um AVC, foi o segundo AVC, e ele ficou um tempo sem poder trabalhar. Nós estávamos fazendo, na época, uma obra grande, eu, ele e o meu irmão, na casa de uma professora da escola de Imbituba, né? De Nova Brasília, lá da Gracinda. E aí, no período em que o meu pai estava acamado e não poderia trabalhar, eu e meu irmão trabalhamos. E aquela professora da escola, ela chegava todos os dias do meu lado, eu trabalhando, colocando tijolo, fazendo massa, carregando tijolo, preparando terreno. E ela chegava e começava a conversar comigo. E ela sempre dizia para mim, menino, tu tens que estudar. Porque tu és um menino muito dedicado, tu és um bom aluno e tu tens que estudar. Se tu estudar, tu vai ajudar a tirar a tua família da miséria. O tempo inteiro ela fazia isso. E recentemente eu fui reencontrá-la, né? Depois de um tempo, mantém contato porque ela mora próximo da casa da minha irmã, mora em Nova Brasília até hoje, aposentada, né? E eu acabei, numa dessas vezes que eu encontrei ela, já depois de eu já estar dando treinamento na Disney, ela me confidenciou uma coisa. Ela me confidenciou que, naquela época, um dia ela estava na sala dos professores, na Escola Gracinda, e ela disse, o Cláudio vai ter um curso superior, e a família dele vai sair da miséria um dia. E uma professora olhou para ela e falou assim, é mais fácil uma galinha criar dente do que aquele menino que vive na miséria ter um curso superior. E ela olhou para a professora e falou assim, então te prepara para ver uma galinha com dente. Ai, tinha que ter lenço aqui. E aí eu descobri porque que ela toda vez chegava do meu lado e dizia que eu tinha que estudar, me estimulava, porque ela fez uma aposta em mim. Olha só, que coisa linda, né, Cláudio? Nossa, que história linda. E como é importante, né, a nossa fala para os jovens, né? Como isso que tem um impacto na vida do outro. Isso, nossa... E é por isso que eu sou professor e adoro dizer que sou professor, porque eu tive a oportunidade de ajudar a transformar a vida de muitos alunos, né? E sempre tive uma relação muito próxima com os alunos até hoje. Muitos deles me chamam para conversar. Professor, eu queria conversar contigo, eu estou num momento da minha carreira difícil, eu estou precisando tomar uma decisão de carreira. E aí eles às vezes se surpreendem, porque vem a minha legenda lotada, mas eu sempre tenho espaço para conversar com os meus alunos. Disposto, porque para mim isso é fundamental. Como eu fui transformado pela educação e eu tive pessoas que fizeram isso comigo, eu preciso devolver. Nossa, muito lindo, Cláudio, muito lindo. E tu, eu diria que tu sempre foi menino prodígio, né? Me conta a história do vendedor, não vou dizer
Porque o vendedor é o resumo do que tu realmente identificava. Isso, Me diz. O que tu era? Tinha 9 anos de idade, é isso? 9 anos de idade. Foi a primeira vez que meu pai teve um AVC, que aí eu comecei a trabalhar fora para poder ajudar em casa, né? E aí eu brinco, né, que eu virei gestor de uma unidade móvel de comercialização de sobremesas refrescantes. Ou seja, que é um nome bonito para quem vende picolé. Eu né? ia dizer para te parar pra gente imaginar. A primeira vez que eu ouvi tu falar, eu fiquei imaginando gestor de uma unidade móvel de sobremesas refrescantes. Fiquei imaginando no final. Carrinho de picolé. Pronto. Mas como tu te apresenta, é como tu te reconhece. Como eu me reconheço, não porque não era apenas um vendedor de picolé, né? Uhum. É alguém que vai além, eu sempre procurei fazer isso, né? E ali, Gisele, eu acabei aprendendo a maior lição sobre vendas da minha vida inteira, né? E isso quando eu atuei como gestor de vendas, como gestor de equipes de vendas, eu sempre procurei colocar isso em prática e hoje na minha própria empresa eu coloco isso em prática. Eu era uma criança extremamente tímida, eu tinha muita vergonha de gritar picolé na rua, mas como que eu vou vender picolé sem gritar? Como que as pessoas vão saber que eu estou passando na rua, né? E eu era muito bom de memória na escola, eu gravava tudo, eu decorava tudo, assim. Eu era pequenininho, com 5 anos, eu já, antes de entrar na escola, eu sabia todas as tabuadas. Meu pai me ensinou a saber todas as tabuadas. Eu ia para os bares com meu pai, e aí os senhores davam bala para mim, davam dinheiro para mim para eu falar as tabuadas inteiras. Eu tinha memória muito boa. Não era muito bom de raciocínio. Tá. Não ia bem em matemática, não ia bem em física, mas decorar eu decorava. Então, na verdade, eu decorava a tabuada. Tá certo. Eu não fazia conta, eu decorava. E aí usei essa capacidade que eu tinha para desenvolver o meu próprio método de vender picolé. Então, lá em Nova Brasília, que era onde eu morava, eu decorei todas as casas que haviam nas 2 ruas de Nova Brasília. Né? A rua que vai para Maruí e a rua que vai para o Mirim. E depois de um tempo eu sabia quem morava em cada casa, sabia se gostavam de picolé, sabia se tinha criança, que tipo de picolé gostavam. E quando eu ia vender picolé, eu já não gritava mais picolé na rua. Eu parava na frente das casas, batia palmas, chamava, tocava campainha e quando as pessoas vinham eu chamava elas pelo nome. Dona Maria, a senhora sempre compra picolé de morango, acabei de trazer agora. Seu João, seus filhos estão aí, eles sempre compram picolé de abacaxi. E aí as pessoas se surpreendiam que eu sabia que tipo de picolé eles gostavam, sabia o nome deles, sabia se tinha criança. E aí, praticamente toda casa que eu parava, eu sempre vendia picolé. E aí, Gisele, depois de um tempo, né, eu não precisava mais gritar picolé na rua, eu já tinha feito relacionamento com todos os meus clientes, e aí a gente, quando ia para a fábrica, ficava na Divinéia, a fábrica, e aí a dona da fábrica pegava os carrinhos, montava os carrinhos todos, colocava na caminhonete e largava os meninos nos lugares, né? E quando ela ia montar os carrinhos, né, ela montava todos os carrinhos iguais, com a mesma quantidade de picolés, e no meu caso eu pedia para eu mesmo montar o meu carrinho de picolé. Então eu já colocava dentro do carrinho os picolés que eu sabia que os meus clientes gostavam. Imagina. E aí depois que eu montava o meu carrinho de picolé, ela só contava quantos picolés tinham, botava em cima da caminhonete e ia trabalhar. E aí, aqueles 20 meninos que saíam para vender picolé, haviam 19 meninos que eles iam ter que vender cada picolé que estava dentro do carrinho. Eu não precisava vender nenhum picolé, eu só precisava entregar, porque os meus picolés já estavam vendidos. Olha que barato. Porque, em vez de gritar na rua, eu fiz relacionamento. Tu já sabia do que se tratava, né? E para mim é isso, né? Marketing hoje, claro, marketing é fundamental. Ter uma boa imagem, ter presença nas redes, tudo isso é fundamental, né? Para poder te dar autoridade. Mas o que faz com que você venda é o relacionamento, né? O que vai sustentar, né? Isso. E ter essa sensibilidade, essa percepção, né? De atender a necessidade do outro, de entender o que o outro precisa, gosta, né? Exatamente. É isso aí. E é isso que tu prepara, né? Os líderes para ter esse olhar nas suas empresas, né? Tendo em vista que o colaborador também, ele acaba sendo... O líder, ele é reflexo, né? O colaborador é reflexo do líder, na realidade. Sim, isso. Então, um líder mal preparado não vai gerir bem uma empresa, né? O que a gente trabalha hoje, na minha empresa, eu trabalho hoje como palestrante também, como instrutor de treinamentos, de imersão na Disney. A gente trabalha basicamente nas 2 grandes necessidades que todo empreendedor tem, né? A necessidade de atrair e fidelizar cliente e a necessidade de atrair e fidelizar pessoas, equipe, né, colaboradores.
E hoje em dia, eu até diria que a segunda é mais importante que a primeira. Porque isso se que eu você ia te tem dizer. boas pessoas, você consegue atrair e reter bons clientes, né? Dentre os dois, o primordial é Pessoas. Hoje é o pessoas. grande desafio. 80% das empresas que me procuram estão com uma mesma necessidade. Eu preciso atrair pessoas melhores, eu preciso reter essas pessoas. E aí, falando da Good Care, né? Que é a clínica que a gente abriu, um amigo meu me pediu ajuda para abrir uma clínica em Bituba. Eu acabei abrindo a pedido dele, virei o gestor da clínica, que é a Good Care. Isso. E eu me orgulho muito do nosso crescimento no mercado, nesses 2 anos e meio que nós estamos no mercado, mas o número que mais me causa orgulho é o fato de que nesses 2 anos e meio nós não perdemos nenhum cliente. Nenhum cliente não, nenhum Colaborador. cliente e não perdemos nenhum colaborador nesses 2 anos e meio. Nós temos rotatividade 0. Ninguém pediu para sair e nós não precisamos desligar ninguém. Isso se dá a cultura da empresa. Cultura muito forte. O ambiente de trabalho é muito bom. As pessoas que estão lá, você pode ir lá agora, não está combinado, pode ir lá e conversar com cada uma das pessoas. Quanto tempo você pretende ficar aqui na Good Care? Todo mundo vai dizer a mesma coisa. Eu quero me aposentar aqui. Porque eles se identificam com o propósito da empresa, né? Essa é a questão de criar uma cultura que ele se identifica. Exatamente, né? E aí a gente, inclusive, ajuda as pessoas que estão lá a planejarem as suas carreiras. Nós temos as nossas 2 recepcionistas. Uma está cursando odontologia e vai ser, no futuro, a gente vai ter odonto também dentro da nossa clínica. E nós vamos tê-la como dentista. E a outra começou agora a cursar segurança do trabalho, porque a gente quer que no futuro ela seja técnica em segurança do trabalho. Então a gente ajuda a planejar as carreiras das pessoas para que elas não tenham nenhum motivo para sair da empresa. E elas conseguem se enxergar lá na frente, né, de uma forma mais promissora, na mesma empresa, sem precisar sair. Isso, exatamente. Né? Porque se identificam com a cultura que tu tanto prega. E é isso que faz sentido, né? Hoje em dia as pessoas não trabalham mais infelizes, né? Isso repercute na produtividade, no resultado final de uma empresa. Então, um colaborador trabalhando satisfeito no lugar certo, né? Do qual se identifica, a produtividade é positiva também, né? Automaticamente. Certamente. E eu digo que nenhum cliente vai ser tão feliz... nenhum cliente vai ser mais feliz que o teu funcionário. Se você não tem pessoas felizes trabalhando, elas não vão conseguir fazer o cliente feliz. Agora, se as pessoas estão inspiradas, motivadas, felizes, realizadas onde elas estão, esse sentimento vai passar para o cliente e automaticamente o cliente vai saber que aquele é um lugar especial. Aí os gestores dizem assim, mas tem muita dificuldade, como que eu vou manter a minha equipe de fato motivada? Qual é a tua dica? Como que se mantém uma equipe motivada? Existem várias formas de você manter as pessoas motivadas. A gente aposta em algumas delas. A primeira delas é a gente compartilhar com as pessoas a estratégia da empresa. Elas saberem exatamente para onde a empresa está. Elas serem envolvidas, elas saberem que elas são importantes e que por isso a gente compartilha. Ninguém está escondendo nenhuma informação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente criar uma cultura forte que dá clareza. O Roy Disney, irmão do Walt e sócio do Walt Disney, ele dizia: quando os valores são fortes, as decisões são fáceis. Então, quando nós temos valores fortes no ambiente de trabalho, as pessoas sabem como a gente vai agir. Eu acabei de sair de uma reunião com as 2 gestoras, as 2 gerentes da clínica, gerente geral e gerente administrativo, e elas trouxeram algumas decisões para eu ajudar a tomar. Mas, na verdade, só para eu dar opinião, porque elas já sabiam qual decisão seria tomada, porque elas conhecem a cultura. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é muito importante, que é o líder entender que ele deve motivar as pessoas fazendo reforço positivo. Eu fiz um trabalho de capacitação de 600 funcionários de um dos maiores, que foi durante muito tempo o maior resort do Brasil, né? Eles têm um padrão de excelência em atendimento muito alto, assim, e eles me contrataram para treinar todos os funcionários. Eu passei meses lá dentro, treinando todo mundo, e quando chegou no final do ciclo, onde todos os funcionários tinham participado de 3 treinamentos bem intensivos, eu fiz uma pesquisa com todos eles, eu coloquei cartazes no auditório e pedi que cada um fosse em 3 daqueles cartazes. Um deles estava escrito assim:
O que a empresa deve fazer para você entregar excelência? Segundo, o que o seu líder deve fazer para você entregar excelência? E terceiro, o que você pode fazer para entregar excelência? E eu imaginei que a grande maioria das pessoas colocaria que a empresa deveria dar um aumento de salário para ela entregar excelência. Mas eu fiquei espantado com o resultado. Para cada uma pessoa que escreveu a empresa deve aumentar o meu salário para entregar excelência, 6 pessoas escreveram: eu quero que o meu líder me elogie mais quando eu fizer um bom trabalho. Nossa, e ali eu percebi o poder do reconhecimento. Não é nem questão financeira, né? O reconhecimento não é em dinheiro, né? É o reforço positivo, né? O elogio. E muitas vezes os líderes se esquecem de fazer isso, de reconhecer o esforço das pessoas. É muita cobrança, né? Muita cobrança, muita estratégia de fazer, tem que fazer. Opa, e daí? Tudo que foi feito, então, né? Onde é que está a valorização? Eu costumo dizer também que uma empresa, o capital humano é o bem de maior valor de uma empresa, né? Com certeza, né? É bem fácil a gente medir isso. Eu dei durante muito tempo eu dei aula de empreendedorismo. Foi a disciplina que eu mais ministrei. Vários alunos meus acabaram virando empreendedores, criaram grandes empresas depois, né? E sempre que começava uma aula de empreendedorismo, eu fazia uma pesquisa com os alunos daquela turma. Eu perguntava para eles: se você acertasse na Mega Sena hoje, quais eram as coisas que você faria que você não fez ainda por falta de dinheiro? E as coisas que mais apareciam eram, em primeiro lugar, abrir meu próprio negócio. Em segundo lugar, era ajudar as pessoas. Em terceiro lugar, passar mais tempo com a família e com os amigos. E quarto lugar, viajar muito. E aí eu perguntava para eles, né? Eu pedia para eles fazerem uma lista das 10 empresas grandes que eles conheciam e que tinham nascido grandes já. E aí eles começavam a fazer a lista e eles viram que a Apple foi criada dentro de uma garagem sem dinheiro nenhum, que a Disney foi criada numa garagem sem dinheiro nenhum, que a HP foi criada numa garagem sem dinheiro nenhum, que o Google foi criado numa garagem sem dinheiro, e aí eles uma incubadora sem dinheiro nenhum. E aí eles não conseguiam listar para mim empresas que nasceram gigantes. Então essas empresas chegaram onde chegaram não porque tinham muito dinheiro, mas porque tinham pessoas que tinham um propósito, que acreditavam no sonho e que fizeram ele acontecer. Muitas pessoas sonham em empreender, né? Qual seria o primeiro passo ali? A grande maioria das pessoas sempre tem essa justificativa de que não consegue empreender porque não tem dinheiro. Né? Mas é só uma justificativa, porque quando você tem um bom produto, tem uma boa ideia que pode gerar um bom produto, que esse produto ele venha a atender uma dor do mercado, uma necessidade do mercado, e você consegue atrair pessoas que acreditam nesse projeto, nesse sonho, você consegue fazer o sonho acontecer. Quantos exemplos a gente tem de empreendedores que não tinham dinheiro, mas que criaram empresas incríveis, né? E quantas pessoas que tinham dinheiro porque, por exemplo, tinham uma herança de família, pegou a herança da família, criou um negócio, o negócio não deu certo. Quantos casos a gente tem, né? Então o capital com certeza não é o mais importante. O mais importante é uma boa ideia. Uma ideia vem de pessoas e pessoas prontas para fazer essa ideia dar certo. E a ideia ela tem que ter propósito, né? Sim. Criar algo que vai beneficiar uma outra pessoa em algum sentido ali da vida. E isso aí que motiva, né? Isso é muito importante, né? Mas às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco equivocada do que é o propósito, né? Que propósito, parece que assim, não nasci com um propósito, então eu nunca vou ter um propósito. Na verdade, a gente precisa encontrar o propósito naquilo que a gente faz. Eu gosto de dizer que a gente não deveria, na verdade, fazer o que gosta. A gente deveria gostar do que faz. Muitas vezes o que falta é a atitude das pessoas. Porque sempre tem, qualquer negócio, qualquer profissão, sempre vai ter coisas que não são legais de fazer. Sim. Mas eu preciso gostar daquilo que eu faço. E eu preciso criar uma forma de gostar daquilo que eu faço. Eu faço ultramaratonas, né? Já fiz uma corrida de sair de Florianópolis, fui até Imaruí, foram 110 quilômetros. E eu me preparei por 3 anos para poder me tornar um ultramaratonista. E quando eu ia fazer musculação, eu odiava musculação. Eu sempre odiei musculação.
porque para mim musculação é muito chato. Mas eu amava correr, mas eu odiava fazer musculação. E quando eu ia fazer musculação, eu sempre fazia o mínimo. Até que eu comecei a perceber que se eu fizesse muito bem a musculação, no dia da corrida eu ia sofrer muito menos. Por quê? Porque eu fortalecia os meus músculos e eu chegava super bem. E quando eu comecei a ter esse olhar, eu comecei a adorar a musculação, porque a musculação tirava a minha dor. Então, em toda a profissão tem muito isso. Tem coisas que você não gosta de fazer, mas que elas são tão importantes para aquilo que você gosta de fazer, que você precisa se adaptar e gostar daquilo, né? É a questão de olhar lá na frente, né? Que eu estou fazendo isso porque eu quero tal resultado. Isso. E é necessário o processo, né? Passar pelo processo. E faz sentido para ti? Eu penso assim também que as pessoas muitas vezes não conseguem identificar as suas habilidades, que todo mundo tem. Então, um tem uma habilidade em comunicação, outro em outro setor. E quando tu identifica a tua habilidade, tu começa a trabalhar com o que tu é bom, isso facilita o processo, não? Com certeza, isso ajuda bastante, né? Eu gosto muito do conceito do Ikigai, né? Que é um conceito que surgiu numa ilha lá no Japão, Okinawa, né? Que é uma ilha onde tem o percentual da população com maior idade, né? É o lugar do mundo onde mais pessoas passam dos 100 anos de idade. É lá. E lá eles foram estudar, né? Tem aí o conceito da Blue Zones, que é um conceito que a gente trouxe inclusive para o evento da Good Care esse ano. O conceito de que existem fatores que acabam determinando uma vida longa. E um fator super importante é o Ikigai, né? Você conseguir equilibrar 4 coisas. Você fazer alguma coisa que te dá prazer, você fazer muito bem, te remunerarem por isso, e isso fazer a diferença no mundo. Então eu gosto disso, sou muito bom, ganho bem e causo impacto no mundo. Perfeito. Quando você consegue equilibrar essas 4 coisas, você encontrou o teu Ikigai. E lá no Japão, nessa ilha, que é a primeira Blue Zone do mundo, o primeiro lugar do mundo identificado como lugar com alta taxa de longevidade, lá as pessoas vivem muito isso. Elas conseguem atividades, se colocarem em atividades em que equilibra essas 4 coisas. Eu sempre digo para os meus alunos, eu dei muitas palestras para alunos de ensino médio que queriam ir para a faculdade, né? E eu sempre disse para eles assim, olha, você precisa gostar do que faz e você precisa fazer muito bem, né? E aí depois as outras 2 coisas são consequência, né? Mas opta por algo que te dê muito prazer e que dê vontade de fazer aquilo todos os dias, porque aí você vai ser muito bom. E sendo muito bom, você vai ser reconhecido nisso, né? E vai ser bem remunerado. Foi assim com a minha vida de professor, né? Eu amava ser professor. E aí eu fui agregando, né? Amava ser professor, e aí eu comecei a me qualificar para fazer muito bem o meu trabalho, mas eu não era bem remunerado, aí eu fui buscar um espaço onde eu fosse melhor remunerado. E depois, né, o propósito, que é o fazer a diferença, o meu trabalho fazer a diferença no mundo, isso já foi a primeira coisa, foi o ponto de partida, né? Surgiu daí minha profissão. Eu tenho uma frase aqui, aí tu me corrija se eu estiver equivocada, se ela é tua, que eu já ouvi em alguma palestra tua. Que Deus coloca as melhores coisas da vida do outro lado do seu medo máximo. De quem é essa frase? A frase é de Will Smith. E é uma frase que eu gosto muito porque ele usou essa frase no dia em que ele pulou de paraquedas. E eu pulei de paraquedas e eu senti exatamente o que ele sentiu, né? Foi aí que tu falou. Um medo enorme quando você sobe no avião e chega lá em cima, você tem que pular do meu avião e torcendo para que o paraquedas abra, né? Mas é a melhor experiência da vida de alguém. Melhor experiência. Ninguém deveria passar por essa vida sem ter pulado de paraquedas, porque e tu é algo pulou surreal. Uma vez só? Pulei uma vez só. E vai ano pular passado, de novo, então. Claro, com certeza. Quero pular num lugar bem bonito. Mas colocando isso para nossa vida do dia a dia, nessa tua trajetória, qual foi o teu ponto ali do medo máximo que fez tu ser quem tu é hoje? Gisele, eu trabalho muito o conceito muito básico da psicologia, que diz que existem 2 fatores motivacionais básicos do ser humano. A fuga do sofrimento e a busca da felicidade. Tudo que nós fazemos na vida, nós fazemos ou por uma coisa ou por outra, né? E eu confesso que
uma grande parte da minha carreira, eu não fui motivado pela busca da felicidade, eu fui motivado pela fuga do sofrimento. O que fez com que eu fosse para Florianópolis estudar e tivesse desenvolvido a carreira que eu desenvolvi foi o medo de continuar passando necessidade. Só que isso traz uma carga negativa. Então chega um momento que você precisa fazer uma virada de chave e dizer assim, peraí, eu não preciso mais trabalhar para não passar necessidade. Agora eu posso trabalhar para ser feliz. Isso. E foi aí que eu acabei abandonando um emprego que eu tinha numa empresa, que eu já estava há 14 anos nessa empresa, que eu já ganhava bem nessa empresa e apostei na minha carreira de professor. Eu deixei o meu emprego na empresa, eu tinha começado a dar aula, só que eu dava aula na sexta-feira à noite, e aí eu recebi uma proposta para virar um professor integral. Só que para mim era extremamente incerto, eu ia ganhar menos do que eu ganhava na empresa. E eu abandonei meu emprego para poder ir lá. Por quê? Porque naquele momento eu falei assim, é isso que eu quero fazer, então eu não quero mais agora que a minha vida seja movida pelo medo de um dia passar necessidade. Eu quero que a minha vida seja movida pelo propósito, pela busca da felicidade. Isso. E aí apostei, me tornei professor e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Olha, e daí foi desencadeando todo esse teu processo, né? E aí assim, meu desempenho melhorou muito, né? Eu passei a ter alegria de trabalhar. Eu sempre critico as pessoas que têm a síndrome de domingo de noite, que chega no domingo à noite e diz assim, meu Deus, amanhã é segunda-feira eu vou ter que trabalhar, que coisa, o que eu faço, né? Ou que chega na sexta-feira assim, sextou, que bom, que agora eu tenho final de semana. Eu critico as pessoas que têm essa postura, mas durante um tempo eu era essa pessoa. Eu lembro nessa empresa em que eu trabalhei, acabei trabalhando 17 anos nessa empresa, eu lembro de algumas vezes que eu saí para almoçar ou que eu cheguei de manhã para trabalhar, eu parei meu carro na frente da empresa e eu não tinha coragem de sair do meu carro para ir trabalhar. Nossa. E aquele tipo de sentimento eu não quero mais na minha vida nunca. É o que eu costumo dizer também, assim, ó, saber o que quer é muito importante, mas saber o que não quer para a vida da gente é tão importante quanto, né? Acho que o primeiro passo, né? O primeiro passo é você saber o que você não quer. E se recusar a fazer alguma coisa que você não gosta, que te faz mal. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí é um aprendizado que as pessoas precisam ter. Eu sempre digo que é uma arte saber dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Muito bem essa colocação. E tu cria eventos, né, da Good Care. Me conta o propósito desses eventos, que tu é o gestor lá, tu que manda e desmanda, é verdade? Não, na verdade a coisa que eu menos faço lá é mandar. Eu motivo as pessoas. Motiva, tá certo. As pessoas e elas que mandam. mandam. É uma empresa extraordinária, né, que tem um propósito muito forte, né, para as empresas. Conte-me mais um pouco. Então a Good Care nasceu por um propósito. O propósito é proteger a vida, né? Esse é o que nos move, proteger a vida das pessoas. E nós começamos com a medicina ocupacional, atendendo as empresas, ajudando elas a fazerem saúde e segurança do trabalho com eficiência, com excelência. E deu muito certo, né? Imbituba abraçou essa ideia. Hoje as principais empresas de Imbituba são nossos clientes, temos contratos com quase todas as grandes empresas de Imbituba. Então conseguimos fazer isso muito bem. Temos uma equipe muito motivada e muito comprometida com esse propósito. E a gente queria, logo no primeiro ano, a gente queria dar uma contribuição para a cidade de uma outra forma, né? E também mostrar o trabalho que a Good Care faz. E aí nasceu o Good Care Meeting, que é esse evento que nós fizemos a segunda edição agora. Ele é um evento que marca cada um dos aniversários da Good Care. Então fizemos o segundo evento agora pela ocasião do segundo ano da Good Care. E a gente traz conhecimento sobre saúde e segurança do trabalho, inicialmente, mas também sobre outros assuntos, sobre felicidade no trabalho, sobre cidades saudáveis. Porque o nosso olhar é o olhar da medicina ocupacional, na saúde e segurança do trabalho, com 4 pilares fundamentais. O pilar do ambiente de trabalho, que é importante, naturalmente ele afeta a saúde e a segurança das pessoas. O segundo pilar, que é do estilo de vida, então estilo de vida ativo, prática de atividade física, convivência ao ar livre. Terceiro, que é a nutrição, então uma alimentação adequada, balanceada, de qualidade. E o quarto, que é a saúde mental. Não tem como a gente falar em felicidade no trabalho sem a gente falar sobre esses 4 fatores. Os 4 juntos é que determinam o quanto alguém é saudável. E saúde, para nós, saúde no trabalho, vai muito além de não ter doença, né?
Uma pessoa que não tem doença não necessariamente é uma pessoa que tem saúde. Saúde vai além. E da mesma forma, eu digo para as pessoas que a ausência de tristeza não é felicidade. Verdade. Muito bem colocado. E que bom que as empresas hoje se preocupam, né, com o colaborador, com a saúde física e mental. E isso aí, as empresas estão investindo muito nesse sentido, né? Porque já reconheceram o índice de afastamento é muito menor, né? A fidelização, o giro ali dos colaboradores da empresa diminui, só tem benefícios, né, quando se cuida. Tem alguns indicadores assim importantes, né? Sabe-se que desligar um funcionário, você perder um funcionário, seja porque você desligou ou porque ele pediu demissão, te gera uma despesa de 5 meses de salário. Até que você treine alguém e volte ao nível de produtividade de quem saiu. Então tudo isso você vai perder 5 meses de salário. Então é um investimento grande, né? Então, reduzindo a rotatividade, automaticamente você melhora o resultado do negócio. Esse é o primeiro ponto, né? Sim. E as pessoas se tornam mais produtivas. Eu diria até que o maior problema não é o absenteísmo, né? Que é a falta ao trabalho. O maior problema é o presenteísmo, que a gente fala, que é o funcionário estar ali, mas estar infeliz, pouco produtivo, muitas vezes matando tempo. E por que isso acontece, né? Porque o ambiente não é um ambiente estimulante, né? Claro que a gente está falando tem pessoas que elas vão ser ruins em qualquer lugar que elas estiverem, né? Elas não vão desempenhar bem em qualquer lugar. Tem pessoas que é uma questão comportamental mesmo, né? Mas uma boa parte das pessoas, a gente poderia motivá-las muito mais se a gente oferecesse um trabalho, um ambiente mais saudável. E tem pessoas também que estão na posição errada na empresa, né? Isso tem a muito, questão né? da seleção eu acho que parte daquele princípio ali, de ter o olhar atento, né, no recrutamento da seleção, porque muitas vezes um colaborador ele não tem um perfil X para estar ali lidando com o público, Perfeito. Mas tem lá nos bastidores da empresa. E aí o colaborador estando numa posição equivocada da empresa também gera inúmeros transtornos, né? A Disney tem uma diretriz de seleção que eu gosto demais, ela diz assim: você deve contratar a atitude e treinar a técnica. Por quê? Porque técnica você desenvolve com treinamento. Atitude dificilmente você consegue modificar. Então você deveria contratar a atitude e treinar a técnica. Se você contrata a atitude e treina a técnica, a pessoa quer trabalhar num outro setor, você deve deixar ela ir trabalhar num outro setor, porque o importante é que ela tenha as atitudes e um alinhamento cultural com a empresa. E isso é o mais raro de conseguir. Por isso que na Disney, se você for lá conversar com uma pessoa que está há 10 anos na Disney, provavelmente, eu acredito que quase 100% das pessoas que estão na Disney há mais de 10 anos, elas já trabalharam em pelo menos 5 funções. Elas mudam de função o tempo inteiro. Olha só. Por quê? Porque a Disney dá essa abertura. Você vai fazer o que você gosta. Enjoou, não gosta mais aqui, quer trabalhar em outro lugar, você pode ir. Por quê? Porque a gente contratou a tua atitude. E como você tem um alinhamento cultural, isso é o mais importante, né? Ela não quer perder alguém que tem esse alinhamento cultural, que tem a atitude que ela precisa, porque a pessoa agora não quer mais fazer aquela atividade, ela corre o risco de a pessoa ir embora e ela contratar uma outra que não tem o mesmo nível de comprometimento, as mesmas atitudes, o mesmo alinhamento de cultura, né? E, inclusive, coloca a responsabilidade sobre a pessoa, né? Tipo assim, ele quis estar ali, foi uma escolha dela. Isso. Então, ele vai fazer por merecer também, né? Eu lembro muito bem do que eu fiz quando eu assumi a gestão do Avaí. Eu lembro que foi para mim uma experiência muito marcante, né? O período que estive lá no clube. Na época eu lembro que o Avaí estava na Série do Campeonato Brasileiro e eu fiz uma pesquisa para ver qual era o orçamento da prefeitura de Imbituba na época. E o orçamento do Avaí era maior do que o orçamento de Imbituba. Nossa. E aí eu até pensei assim, puxa... e a minha responsabilidade é a responsabilidade de maior do que do prefeito de Imbituba, porque eu tô com um orçamento maior, Verdade. né? Claro que o que a prefeitura faz é mais nobre do que o futebol, mas ainda assim era uma responsabilidade muito grande, né? E aí ali eu precisei criar os meus próprios conceitos, ferramentas e as minhas próprias convicções. E uma coisa que eu fiz foi eu decidi que eu não sairia demitindo pessoas, porque se eu demitisse pessoas,
poderia ser que a equipe se voltasse contra mim, contra o meu projeto Sim. de profissionalizar a gestão do clube. E tinha 128 funcionários na época, fora os jogadores, eram 128 funcionários, né? E eu coloquei isso como meta, que eu não ia desligar as pessoas. Somente em casos muito extremos eu faria isso, né? Então, durante o período de 3 anos que eu estive lá, eu tive que fazer desligamento de 3 pessoas, somente 3 pessoas, Sim. tá? E só na minha chegada eu fui conversar com cada uma das pessoas e perguntar para elas se elas estavam felizes onde elas estavam. E algumas delas me disseram, não, eu não gosto do que eu faço. E aí eu falei assim, onde que você quer estar? Ah, eu gostaria de estar em tal setor, então nós vamos te levar para aquele setor. E assim eu fiz uma movimentação de mais ou menos umas 20 pessoas, logo no início, pessoas que não estavam felizes onde estavam, e eu dei a oportunidade de elas fazerem outro trabalho. E isso foi fundamental, por quê? Porque Olha aí as pessoas entenderam que era uma filosofia diferente de trabalho, né? Nossa, e saber que o gestor se importa, né? Isso. De querer com que ele se sinta bem no ambiente de trabalho. Isso daí também já faz toda a diferença, né? É o que eu dizia, né? A gente era futebol, futebol é entretenimento. Entretenimento é para fazer pessoas felizes, né? Então a gente tem que ter um ambiente feliz Tem que também. partir dali dos bastidores, né, Cláudio? E agora, quais são os teus planos aí? Vai ser uma bela inauguração aí no lançamento do teu livro, certo? Aguardando ansiosamente. Já tem previsão? É próximo ano, 2025, o livro vai ser lançado e eu te digo, modéstia à parte, que o livro está com um conteúdo muito bom. Nossa, eu Ele vai ser um livro transformador. E aí a ideia é que a partir do livro a gente faça uma imersão aqui no Brasil, que a gente quer trabalhar com aquele modelo de fazer um final de semana. Tá. Sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo até o meio-dia, fazer um treinamento de imersão, onde a gente vai trazer esse modelo da mentalidade Disney e ajudar as pessoas a transformarem as suas carreiras e as suas vidas. Olha que legal. Nossa, isso aí te estimula muito, né? Muito. Tu tem uma alma altruísta? Tu te vê assim? Muito. Eu sempre digo que o que faz com que a nossa vida tenha sentido é a gente ter deixado o mundo melhor por conta da nossa existência. E é isso que eu busco todos os dias, né? E ao fazer bem para os outros, faz melhor ainda pra gente, Com né? certeza. Sem dúvida. Fazer o bem para os outros sempre reverbera ainda mais, né, Cláudio? E o próximo evento, então, lá na Disney, próximo treinamento vai ser o ano que vem também? Ano que vem eu tenho uma turma, mas é uma turma que já está fechada, de 2 a 8 de março. É uma turma durante o carnaval. Então, Olha esse ano eu só. não vou ter carnaval, porque a gente queria fazer Lá uma turma para as diferentes. pessoas que não gostam de carnaval. Isso, bem interessante. E que querem aproveitar aquela semana, que é uma semana com pouca coisa, com pouco trabalho, para se qualificar, né? Então deu muito Isso. certo, temos uma turma já bem lotada, Imagino. bastante gente. Depois, final de abril, já tem uma outra turma, que essa turma está com vagas abertas. Final de abril. Final de abril, começo de maio. Vai de 27 de abril a 3 de maio. Inclusive, nós estamos aí nesse momento com uma promoção com 3 benefícios. Primeiro, nós estamos mantendo o preço do lote 1, que é o lote com o menor preço. Nós estamos fazendo dólar comercial ao invés de dólar turismo. E terceiro, todas as pessoas que participarem, se inscreverem agora, elas vão ter como benefício um workshop online pós-evento para ajudar, porque a gente ajude elas a implantarem o modelo depois na prática. Isso. Depois de tudo que elas viram lá, a gente ajudar elas a colocar isso em prática. Esses 3 quesitos não possuíam até então. Não. É algo Então novo é também. algo novo agora. É Exatamente. bônus. É bônus. Olha que legal. É isso aí. Muito joia. Olha, Cláudio, não tenho palavras para agradecer, né, a tua disponibilidade de vir aqui contar um pouco da tua história, transmitir, né, toda a tua trajetória e o quão importante é e quão inspirador é a tua história de vida, né, de esforço, dedicação, para que hoje tu seja o homem que tu é. Então, meus parabéns. Obrigado. Receba a minha admiração e de tantas pessoas que lhe conhecem. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, então, para os jovens, né? Para os jovens aí que estão nos assistindo. Qual é a mensagem que tu deixa para o jovem que está sonhando? O que imagina para sua vida? Vamos lá. Eu tenho não é uma frase, na verdade, são 4 palavrinhas que o Walt Disney usava com muita frequência para inspirar as pessoas, para motivar as pessoas, e que eu gosto demais. Ele dizia assim: sonhe, acredite, atreva-se e faça. Sonhe além dos limites de hoje
Então, sonhe, realmente pense em ter alguma coisa melhor para sua vida, ter uma vida mais feliz, mais realizadora, uma vida com mais propósito, uma vida com mais sucesso. Atreva-se a fazer a diferença, né? Não se permita ser mais ou menos, né? Porque tem um monte de gente mais ou menos aí, né? E coloque a mão na massa. Vamos para a prática, né? Ação, porque muitas vezes as pessoas elas sonham muito, mas elas não vão atrás desse sonho, elas não têm essa determinação, né? Então, se você tem um sonho, vai atrás, vai lá e faz, te dedica, né? Então, sonhe, acredite, atreva-se e faça. Essa é a mensagem para os jovens, né? E vale a pena. Quando, em 2015, eu peguei um voo em Florianópolis em direção a Orlando, eu desci em Miami. Em Miami eu peguei um carro para dirigir 4 horas até chegar em Orlando. Quando eu liguei o rádio do carro, o locutor falava em inglês. E eu olhei as placas todas, e essas placas todas estavam em inglês. E naquele momento eu me dei conta de que eu estava indo para a Disney pela primeira vez para ministrar um treinamento de imersão para líderes empresários de todo o Brasil. E naquele momento eu lembrei do dia em que eu estava sentado no banco da praça, em Nova Brasília, olhando as minhas mãos machucadas de tanto trabalhar nas obras e querendo apenas transformar a minha vida e a vida da minha família. E por uns 10 minutos eu dirigi em direção a Orlando, chorando de emoção, de felicidade, e tendo a certeza de que se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz para que aquele dia acontecesse, mais 1 milhão de vezes eu faria mais 1 milhão de vezes. Porque é indescritível a alegria que eu senti de ter me dedicado demais a alguma coisa e ter ido muito além do que eu poderia imaginar. Olha só, parabéns, não só à vida da tua família, como de tantas outras pessoas, né? Que é o que tu faz agora diariamente. É isso aí. E com essa mensagem belíssima, então, nós encerramos este lindo episódio que vai ficar, né, registrado aqui na nossa memória, no nosso coração, dessa belíssima história e referência de vida. Obrigada a todos, inscreva-se no canal, compartilhe com as pessoas que você ama, porque afinal de contas, essas histórias vão inspirar e muito. Muito obrigada e até breve.